tem sido meu alimento de dia. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Bom domingo na presença de Deus. Hoje, domingo, 7 de junho, estamos aqui em mais uma live para adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui ouvindo alguns louvores, né? E meditando um pouco na sua palavra. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é justa, ela é verdadeira. Somente ela pode fazer por nós aquilo que nós não conseguimos. Essa é a bem a verdade da palavra de Deus. Eu estou feliz de poder estar aqui compartilhando com os irmãos mais esta live, né? Estamos aí na sexta live, né? Sexta live que nós estamos aí meditando e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Isso é importante para nós. Estamos aqui adorando ao Senhor Jesus. Pai do Senhor, irmã Rosângela, Gabriel, Deus abençoe. E nós estamos aqui ouvindo louvores e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Estou feliz demais porque Deus tem dado livramento, Deus tem abençoado e tudo que tem acontecido tem nos feito orar mais, tem nos feito buscar mais a presença de Deus. Isso é que é importante para as nossas vidas, né? E nós devemos buscar mais a Deus ainda, porque quanto mais nós sentimos a presença de Deus, mais bênção nós temos. Essa é a verdade, né? As pessoas, elas se esquecem de Deus com uma facilidade muito grande. As pessoas se esquecem de Deus de uma maneira muito pequena, né? Mas a gente não deve olhar para isso. A gente deve olhar para Jesus. Quem olha para Jesus jamais é confundido. Quem olha para Jesus jamais é esquecido, porque Jesus, ele é fiel, ele é justo em sua palavra, ele é justo em suas ações, e isso é que nos deixa felizes. Nós estamos vivendo aí em meio a um processo muito grande de pandemia, né? Mas não passa, né? Às vezes a gente pergunta por que não passa logo, né? Por que Deus já não deu um basta nessa situação, né? Mas nessa manhã eu venho como profeta de Deus para falar para você que tudo está no controle de Deus. Tudo está sobre a coordenação de Deus. Deus está coordenando essa história. Deus está coordenando essa situação, né? Não fugiu nada do controle dele. A sua palavra não dá base para que ele desista de nós, para que ele se afaste de nós. Só uma das poucas condições e uma das principais de fazer com que nós se afastemos de Deus é o pecado. Se nós pecarmos, isso vai fazer separação e divisão entre nós e Deus. Mas uma enfermidade que está assolada aí no mundo, isso não vai nos separar do amor de Deus. Isso aí vai só nos fortalecer para que a gente venha estar buscando mais ainda a presença de Deus, sentindo mais a sua presença. E o Senhor Jesus, ele nos convida e está convidando você para que você possa estar na presença. Quanto mais você estiver na presença dele, mais certo você vai estar da sua vitória, da sua bênção, e você vai ser muito abençoado por causa disso, porque Deus, ele vai te recompensar, ele vai te dar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. E isso é que é importante. O importante não é olhar para as coisas do mundo. O importante é olhar para as coisas de Deus, né? Porque o que o Senhor disse? Ele disse: buscai primeiro a mim e o meu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor tem para acrescentar em nossas vidas muito mais, diz a Bíblia, muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Então ele tem muito mais para nos dar do que nós mesmos temos para dar a ele. Essa é a verdade. Nós temos pouco para dar ao Senhor. O que é que nós temos de bom para dar ao Senhor, a não ser a gratidão, o respeito, o agradecimento, né? E o nosso louvor, né? O que é que nós temos para dar ao Senhor além disso, né? O ser humano, ele não tem
ele tem uma tendência, ele é tendencioso ao pecado. Nós somos tendenciosos ao pecado, nós somos tendenciosos a errar, nós somos pecador pela nossa natureza humana, mas pela misericórdia de Deus, Deus nos concede a graça de estarmos aqui, e com prova disso, Ele se sacrificou por nós. Isso é uma verdade. Ele sacrificou a sua vida por nós. Isso é que é importante. E nós não devemos nos esquecer nunca jamais desse tamanho sacrifício que foi feito por Cristo ali na cruz do Calvário, né? Se nós estamos aqui, é porque Jesus derramou o seu sangue que lavou toda a terra e purificou toda a terra, e todo o pecado foi lavado da face da terra. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas tristezas. Ele levou nossas enfermidades, nossas angústias. Ele levou sobre si para que nós estivéssemos aqui. Então hoje, nós, em vez de baixarmos a cabeça para situações difíceis, nós devemos levantar nossa cabeça e olhar para o alvo, que é Jesus de Nazaré, e nos convida para estar na sua presença dia após dia. Ele nos convida para estarmos na sua presença, porque é a presença de Deus que nos alegra, a presença de Deus que nos fortalece, a presença de Deus é que nos traz transformação, a presença de Deus que nos faz estar firmes na sua vontade, a presença de Deus é que nos faz estar ali de pé, diante, fazendo a sua obra. É a presença dele que nos faz olhar somente para Jesus. É a presença dele que nos faz olhar para o alvo. A presença dele é que nos alegra, nos conforta, nos fortalece. É a presença dele que nos tira do pecado. É a presença dele que nos afirma no Evangelho. É a presença dele que nos faz ler a sua palavra, que nos faz adorar o Senhor. É a sua presença que nos traz transformação. A sua presença nos faz com que nós venhamos sentir mais graça, ânimo e vigor de fazer a sua obra, de fazer sua vontade. E mesmo diante de situações difíceis, o Senhor Jesus, com a sua presença, através do seu Espírito, nos faz mais do que vencedores. Não é para a morte, é para nós de pé, fazendo a sua obra, fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer, cumprindo o ID de Jesus, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, cumpra o seu chamado, cumpra essa palavra na sua vida em nome de Jesus, e certamente você será ricamente abençoado pelo Senhor. Não rico de bens, mas rico da sua presença, porque a presença dele vale mais do que ouro. A presença dele vale mais do que todas essas coisas. E é isso que nós vamos meditar nessa manhã de domingo. Nós vamos meditar na sua palavra. Nós vamos falar da igreja de Laodiceia. Se você tiver com sua Bíblia aí, você vai abrir sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3. Capítulo 3 de Apocalipse. Nós vamos meditar um pouco sobre essa igreja, sobre essa carta que foi escrita para os laodiceios. Nós vamos ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus de Nazaré. Isso é importante. O tema de hoje é a carta à igreja de Laodiceia. E isso é bênção de Deus. Nós vamos meditar um pouco na sua palavra e nós vamos refletir um pouco, e no final a gente vai estar orando por você, orando pela sua casa, pela sua família, orando para que Deus ele venha chegar com providência na sua necessidade, diante da sua situação. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a sua tristeza, a sua angústia, eu não sei o que você tem passado, mas nesta manhã eu venho como profeta de Deus, não somente para ler uma palavra, mas também para profetizar na sua vida uma manhã de bênção, um dia abençoado na presença dele, e que tudo de nesse dia, e se Jesus não voltar até a vinda dele, em nome de Jesus de Nazaré. Então essa é a minha função aqui nessa live, em nome de Jesus de Nazaré, lhe trazer luz, e é a palavra de Deus, é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, irmãos. Sem a palavra de Deus nós não sabemos nada, sem a palavra de Deus nós não vamos a lugar nenhum, sem a palavra de Deus nós não entenderíamos o que está se passando nos dias de hoje.
O que está se passando nos dias de hoje é cumprimento da sua palavra, cumprimento da palavra de Deus. Tudo isso, irmão, estava em Texas. Haverá muita mortandade. Então, o que está se acontecendo nos dias de hoje é justamente o que está acontecendo, que aconteceu há muitos anos atrás e o que estava já descrito para acontecer. Então, tudo isso é a vontade de Deus, irmão, porque está escrito. E nós não podemos revogar isso. Não tem como mudar. Nós só temos que suportar. Nós temos que pedir a Deus forças para suportar e passar cantando o hino da vitória. Né? O povo de Israel passou por muitas peregrinações. O povo de Israel, o povo hebreu, desde lá do princípio, já vem passando por situações tremendas. E continuaram de pé ali fazendo a obra, continuaram ali de pé fazendo a vontade do Senhor, embora muitos tenham desistido, embora muitos tenham ficado no meio do caminho, terem olhado para trás, mas muitos olharam para a frente e cantaram o hino da vitória. Disseram que só o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero ser breve nessa live, eu quero ser breve, não quero me estender muito. Eu quero, como diz um amigo pastor, amigo meu, eu quero ser profético na vida de vocês, através dessa palavra de Deus nesta manhã. Então, abra sua Bíblia aí, em Apocalipse, se você tiver aí, Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao verso 22. Eu, como sempre, eu vou acompanhando as lições pela nossa revista, né? A nossa revista Ensinando as Nações, da Assembleia de Deus de Anápolis. E nós que pastoreamos aqui uma igreja na congregação em Parnamirim, e temos o nosso pastor presidente, o pastor Cledson Júnior, né? Que sempre nos dá uma graça e o prazer de estarmos ministrando a palavra de Deus. E o que nós temos hoje é a carta à igreja de Laodiceia, né? Que diz assim, a partir do verso 14, se você tiver com sua Bíblia aberta, se você tiver com sua Bíblia aí na sua mão, você vai abrir Apocalipse capítulo 3, verso do número 14 ao 22, que diz assim a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que eres desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta, olha só que palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, olha que bênção, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, em nome de Jesus de Nazaré. Palavra fiel e verdadeira, palavra poderosa da parte de Deus, nesta manhã de domingo, que nós estamos aqui, dia 7 de junho, às 10h10 da manhã, que no meu relógio aqui são 10h10. Então, vamos orar ao Senhor Jesus, vamos pedir a Deus e chamar a presença de Deus para nós. E nós vamos entender passo a passo aqui o que Deus tem para nós, né? Eu já peço a você que, se puder, compartilhe essa live, compartilhe para que outras pessoas também possam ser abençoadas pelo poder da sua palavra. Eu quero aqui ministrar uma palavra de Deus sobre a sua vida.
Eu quero ministrar uma palavra de Deus sobre você e sobre a sua família, para que o seu domingo venha a ser abençoado em nome de Jesus de Nazaré. Então, ore comigo em nome de Jesus, ore comigo, curta, compartilhe aí, comente, faça seu pedido de oração, que a gente vai estar orando aqui logo no final, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, nós queremos, Senhor Deus da glória, orar ao Senhor Jesus, orar a Ti, Senhor, te pedir, Senhor Deus da glória, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor. Clamar ao Senhor, Pai querido, porque sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor é o Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Redentor, o nosso Sarador, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que pode, que faz, o Senhor é o Deus grande e poderoso em nossas vidas, Senhor. O Senhor pode todas as coisas, diz Tua palavra, e nada sem o Senhor. Não sei se vai assistir agora ou assistir depois, mas eu sei, Deus da glória, que pessoas serão abençoadas através desta palavra, Senhor. Então eu creio, Deus da glória, e peço que o Senhor Deus possa abençoar, Senhor, de uma maneira poderosa, porque nós estamos aqui fazendo a Tua obra, a Tua vontade, usando dos meios e das ferramentas que o Senhor nos proporciona, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus de Nazaré, eu te peço que a Tua igreja, que o Teu povo possa estar de pé, fortalecido e na Tua presença, Senhor, para que no grande dia possa estar preparada, para quando o Senhor voltar a levar a sua igreja lavada e remida no Teu sangue, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe nosso dia, o nosso domingo, e esteja conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus, que bênção de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, falando um pouco da palavra de Deus, e também estamos aqui para ministrar uma palavra de Deus para a sua vida. Pedimos a você que compartilhe, se você quiser, compartilhe aí em nome de Jesus, nos ajude a alcançar outras vidas também, em nome de Jesus de Nazaré. Eu tenho aqui um pensamento aqui. Hoje a palavra de Deus ela é especificamente sobre a igreja, né? A igreja fria, a igreja morna e a igreja quente, né? Então esses três tipos de igrejas hoje nós podemos diferenciar rapidamente pelas pessoas que ali fazem parte da igreja, né? Então existem algumas pessoas que são frias, outras são mornas e outras são quentes, né? Podemos dizer numa linguagem assim para que nós venhamos entender. Tem gente que é fria demais, a gente chama até de cru, né? Outras pessoas, elas são mornas, né? É aquela coisa ali, ela pega fogo, mas depois apaga. E outros crentes, é os crentes do fogo, né? É os crentes do fogo, né? Tem crente que é no fogo direto, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo. E isso é bênção de Deus. É fogo de Deus, é fogo, é bênção. É maravilhoso? É. Mas nós, aleluia, devemos nos posicionar em apenas um tipo ou uma qualidade ou uma especificidade de cristão nos últimos dias. Nós não podemos ser nem quente, nem frio e nem morno. Nós temos que continuar sendo quentes na presença de Deus, né? Eu vou viver pulando, vou viver gritando, vou viver isso. Não. Quente na presença de Deus é você ler a palavra, é você adorar o nome do Senhor, é você estar em paz com Deus, é você estar em paz com seus irmãos, é você fazer a obra do Senhor, é você ajudar o seu próximo. Isso aí é ser fervoroso na presença de Deus, é dar testemunho, é dizer que Jesus é bom, é pregar a palavra de Deus em todos os lugares, é estar orando, intercedendo pelos seus irmãos em Cristo Jesus, é você estar buscando a presença do Altíssimo. Isso aí é ser fervoroso. Ser fervoroso, irmão, não é você estar pulando, gritando, saltitando. Isso aí é a presença no Espírito, é isso aí. Fazer a sua vontade, dizer que Jesus é bom e é maravilhoso. Isso aí é que é ser um cristão quente na presença de Deus. Isso aí que é importante. E a palavra do Senhor Jesus, que nós trouxemos nessa manhã, que está aqui descrita em Apocalipse, capítulo 3, verso 14 ao 22, fala justamente de uma igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela não quis ouvir a palavra de Deus. Ela não quis saber das coisas espirituais. A igreja em Laodiceia, ela não quis ouvir a mensagem
da cruz, a mensagem da palavra de Deus. Ela não quis dar atenção a essas coisas espirituais que estavam sendo pregadas por Cristo. Então agora a igreja de Laodiceia vivia um dilema, porque ela não estava ligada no Senhor Jesus em seus pensamentos. Estava ligando-se mais para outras coisas, para bens materiais. É tanto que a palavra do Senhor, aleluia, ela vem ao Senhor, aos de Laodiceia, e ele diz no verso 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente, porque você não pode ser morno. Então nós devemos tomar uma posição. E a igreja de Laodiceia não tomava essa posição. E o Senhor Jesus já estava alertando para que a igreja ela tomasse uma posição. Você não pode ser morno, você não pode morrer no meio do caminho. Você não pode parar no meio do caminho. Você não pode um dia ser crente e outro dia não ser. Você não pode estar na minha presença e outro dia não estar. Você não pode ser crente só dentro da igreja e quando está dentro da sua casa você não é. Você não pode ser crente dentro da igreja e crente e não ser crente do lado de fora. Você tem que estar na minha presença diariamente. Por isso que ele diz, ou você é frio ou você é quente. Porque se for morno, o ouvido nem estava se atentando a tais coisas. É por isso que o Senhor Jesus ele veio com essa carta para... O Senhor Jesus também está nos alertando nos dias de hoje. Nos alertando para que nós venhamos tomar uma posição como cristão e venhamos nos posicionar como cristãos que estão fervorosos da sua presença, que estão ali sentindo e buscando a presença de Deus. Por que Jesus ainda não fez? Porque ainda falta, irmãos, levantar mais pessoas. Eu sei que muitas pessoas estão orando, buscando e sentindo a presença de Deus, mas precisa-se de mais pessoas, porque o mundo são quase 7 bilhões de pessoas. Só aqui no Brasil são quase 210 milhões de habitantes. Então nós precisamos buscar mais a presença de Deus. São poucos que buscam, são poucos que oram. Nós devemos orar, mas não vamos orar por eles. Orar com eles, para poder melhorar ainda mais, a situação reverter. Nós temos que orar não só por eles, mas com eles. Então vamos unir forças para que essas pessoas possam se despertar, irmãos. Para que os irmãos, os cristãos, os irmãos em Cristo Jesus, aleluia, eles venham despertar para buscar a presença de Deus. E essa é um alerta tão atual, irmão, tão atual, que Jesus, ele escreve e nos traz nessa manhã de domingo, para dizer para nós, olha, o Senhor Jesus conhece nossas obras. Ele sabe o que temos feito, Ele sabe o que temos pensado, Ele sabe o que temos vontades, Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas. Ele diz, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você está fazendo. Se é bom, se é ruim, Ele sabe, porque ninguém escapa do olhar e da vista de Deus. Então nós precisamos meditar nisso nesta manhã. No versículo 16, ele diz assim, ó, assim porque és morno e não frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ele disse, olha, se você não se posicionar, eu vou te vomitar da minha boca. Eu vou te rejeitar, em outras palavras. O nosso corpo, como um organismo, ele rejeita qualquer tipo de coisa que não lhe faz bem. Assim o Senhor Jesus nos fez. Assim o Senhor Jesus, Ele nos fez para que nós venhamos adorar Ele. Agora, se nós não somos nem frio e nem quente, nós somos morno, então nós vamos ser vomitados do Senhor, na boca do Senhor. Nós vamos ser rejeitados pelo Senhor. Não é que Deus não nos ame, Ele nos ama da mesma maneira. Mas pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelas nossas vontades que contradizem as vontades de Deus, nós vamos ser vomitados pela sua boca. Nós vamos ser rejeitados pelo Senhor nesse sentido. Nós não vamos estar de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos despertar para fazer sua obra. Precisamos despertar para fazer o ID de Cristo e cumprir a sua vontade. Essa é a vontade do Senhor. A igreja de Laodiceia, ela dizia para si mesma, eu sou rica, eu tenho meus bens. Ela dizia no verso 17, ela dizia, diz a palavra, no verso 17, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha que prepotência, olha que situação a igreja de Laodiceia estava enfrentando.
ela estava com uma crise de identidade. Ela não estava se identificando com uma igreja de Cristo, mas se identificando com uma igreja que possuía todas as coisas. O segredo de ser cristão não é possuir, irmãos. O segredo de ser cristão é ter. Ter o quê? Ter a presença de Deus. Porque não adianta você ter muito dinheiro, muita riqueza e não ter a presença de Deus. Não adianta você ser abastecido de muitas coisas e você não ter a presença de Deus, irmãos. Porque o que te faz ser o que você é hoje é a presença de Deus que está na sua vida. O que te faz ser e fazer com que você esteja onde você está é a presença de Deus. Porque sem essa presença você não chegaria aí onde você chegou. Então nós precisamos entender e reconhecer que nós somos o que somos porque Deus está na nossa vida. Se não fosse assim, nada nós poderíamos ter, nem possuir. E outra coisa, você não tinha chegado aonde você já chegou. Então a gente, como cristão, precisa entender. A igreja de Laodiceia não estava entendendo isso e dizia no verso 17: eu sou rico e tenho todas as coisas, de nada tenho falta. Então agora a igreja de Laodiceia, nessa crise de identidade, ela precisava compreender. Então o Senhor Jesus, no versículo anterior, ele diz: olha, porque nem és frio e nem quente, és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Como a igreja se compadecia dessas coisas, ela não entendia que era a presença de Deus que a tinha levado para tal coisa, para tal situação. Isso aí é que é importante. E nós precisamos compreender isso para não nos afastar da presença de Deus. Não podemos de maneira nenhuma se esquecer. Você possui, você tem, graças a Deus. Mas porque você tem, ajudou, porque o Senhor te deu, porque o Senhor teve compaixão de você e Ele continua na sua presença em nome de Jesus de Nazaré. Isso é que é importante para as nossas vidas e nós não podemos deixar de fazer a sua vontade. Isso é que é importante. A igreja de Laodiceia, veja bem, recebe um conselho da parte de Deus. Recebe um conselho. Ele diz assim, ó: aconselho-te que de mim compres ouro, que compre vestes e compre colírio, ouro refinado e provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para cobrir a tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos. O ouro é para que você possua aquilo que você tem, a sua riqueza, para que não lhe falte nada. Ouro refinado e provado no fogo. Vestes brancas fala de santidade, para que você seja santo e a sua nudez, a sua vergonha não venha estar à mostra. Você precisa de vestes brancas. E colírio para ungir os teus olhos, para que você enxergue a sua vida, porque primeiramente a palavra de Deus ela vem para que nós venhamos enxergar primeiramente a nossa vida. E depois a gente enxergue, pregando a sua palavra, faça com que outras pessoas enxerguem a palavra de Deus. É isso que Deus quer de nossa vida. Nós precisamos fazer isso. E no versículo 19, ele diz assim, olha, eu repreendo e castigo a todos a quanto amo. E ele diz no final, arrepende-te, sê pois zeloso e arrepende-te. Tenha zelo de si mesmo. A prepotência, a ignorância, a hipocrisia, a mentira, todas essas coisas nos afastam da presença de Deus. E o Senhor diz, seja zeloso contigo mesmo. Seja zeloso com você mesmo. Pessoas que estão achando ou que estão pensando que por possuírem coisas estão abastecidos de muitas coisas, estão enganadas. Porque na verdade nós só somos abastecidos com o que temos, porque a presença de Deus está conosco. Sem a presença de Deus, bote isso na sua cabeça, nós não somos nada. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. A igreja de Laodiceia, irmãos, a igreja de Laodiceia, não é por acaso que ela foi feita essa comparação. Jesus fez essa comparação com o ser quente, ser frio. A cidade de Laodiceia, ela era uma cidade que estava à beira de rios, à beira
do Vale do Rio, que se situava no local da cidade moderna Denizli, na Turquia. Então ela era banhada por essas águas desse vale. Então as águas desse rio eram que banhava essa cidade, ela era morna. Então quando os moradores dessa cidade eles tomavam dessa água, tinha ânsia de vômito. Então essa cidade era conhecida como morna por causa disso, porque ela era banhada por um rio, que essas águas eram quentes, e essas pessoas elas tomavam dessas águas e dali elas vomitavam. O seu corpo rejeitava a água morna, o seu corpo rejeitava. Assim o Senhor, com essa carta à igreja, falando à igreja, ele faz essa comparação. Eu vejo que tu és morno, e por causa que és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. É por isso que Jesus Cristo faz essa comparação, para que eles mesmos entendam dentro das situações que eles viviam. O Senhor Jesus, ele nos chama para fazer a sua obra, a sua vontade, e a vontade do Senhor é que nós estejamos sempre quentes na presença dele, sempre buscando a sua presença, em nome de Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus, aleluia, ele vem dar esse alerta à igreja de Laodiceia, para que a igreja ele tome uma posição, para que a igreja entenda o porquê ele está na presença dele. E ele mostrou na sua palavra que ele era grande, que ele era único e que ele era poderoso. Ele mostrou em sua palavra. Se você abrir sua Bíblia no livro, aleluia, aqui em João capítulo 1, verso 1, ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em Apocalipse 22, versículo 13, ele afirma: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O Senhor é Deus conosco, é verdadeiro, Deus que se fez carne e habitou entre nós. Em João 1,14, ele disse: eu sou. Em Êxodo 3, verso 14, ele disse: Senhor dos senhores e Rei dos reis. Lá em Apocalipse capítulo 17, verso 14, ele disse, aleluia, que ele era o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em Apocalipse capítulo 19, verso 16, ele disse para a igreja de Laodiceia: eu posso fazer todas as coisas por vocês. Ele disse para a igreja de Laodiceia com essas palavras: eu posso suprir a tua necessidade. Ele disse à igreja de Laodiceia: eu posso chegar com providência onde você quer que eu chegue. Ele disse à igreja de Laodiceia com essas palavras: eu posso fazer por você o que ninguém fez. Eu posso fazer por você o que jamais ninguém fez na sua vida. Eu posso estar realizando na sua vida aquilo que ninguém jamais pôde fazer na sua vida. Eu posso fazer. Jesus Cristo, na pessoa de Deus, Deus está dizendo para mim e para você: eu posso fazer todas as coisas serem novas na sua vida. Eu posso fazer. Eu posso fazer as coisas mudarem de situação, de rumo. Deus pode mudar o rumo da situação da nossa vida. Deus pode mudar a situação da nossa história. Deus pode fazer, porque Ele disse: eu sou. Ele disse em Êxodo 17, em 19, aleluia, 19 e 16. Eu sou ser na sua vida. Deixe o eu sou ser na sua vida, para que Deus venha abençoar você sobremaneira. Aleluia. A sua palavra diz, irmãos: se não crerdes que eu sou, olha que ele diz um alerta agora. Ele diz que eu sou. Ele diz que ele era soberano, que ele era poderoso, que ele era maravilhoso, que ele era grande, que ele era poderoso, que podia suprir toda a necessidade da igreja de Laodiceia. Ele afirmou que podia fazer todas essas coisas. Então, afirmando essa palavra, diz assim, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Qual era o pecado da igreja de Laodiceia? Versículo de número 17, capítulo 3 de Apocalipse, verso 17. Como dizes: rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. O pecado da igreja de Laodiceia. Mas o Senhor Jesus, ele estava dizendo à igreja de Laodiceia: olha, você está dizendo isso, mas eu sei as tuas obras.
Então agora ele dá o alerta. Zeloso consigo mesmo, para que possam entender. No verso 21, ele disse assim, ó, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha que honra maravilhosa nós temos da parte de Deus. Olha que honra poderosa nós temos da vontade de Deus. Assentarmos no seu trono junto com Ele. Você tem noção do que é isso? Você tem ideia do que seria isso? Sentar no trono de Deus? Sentar no trono ao lado do nosso Pai, do nosso Criador. Ele disse no verso 21, ao que vencer, lhe darei, lhe concederei, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, ele disse, e me assentei ao lado do Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor Jesus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele é eficaz e a sua palavra, ela mesma já afirma, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Uma vez a palavra pronunciada, ela vai surtir efeito naquilo que você tem pedido e tem desejado. No momento em que você pronunciar a palavra de Deus de uma maneira profética, aleluia, você vai receber o milagre de Deus. Você está passando por uma crise, vou te dar um exemplo. Você olha para a crise e diz assim, crise, eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Quando você olha para o problema e diz assim, problema, o meu Deus é maior que você. Aleluia. Quando você diz, essa situação vai mudar, a situação pode estar completamente ao contrário, mas você olha para a situação e diz assim, o meu Deus, Ele é maior, Ele vai me ajudar, Ele vai me fortalecer, Ele vai me guardar, vai me livrar e me proteger de todo mal. É assim que Deus quer que nós venhamos fazer na sua palavra. É assim que Deus quer que nós venhamos fazer. Olhe para o seu problema e diga para Ele que você tem um Deus maior. Aleluia. Diga para o seu problema que o seu Deus é maior que todas as coisas. Diga para o seu problema que Deus, Ele é maior do que todas as coisas. Diga para o seu problema, para a sua situação. Diga para você mesmo, para que você entenda, compreenda, para que você esteja na sua presença. Então afirme isso de todo o seu coração e deixe Deus trabalhar por você em nome de Jesus. Ele disse, aquele que vencer, aquele que estiver comigo, ao que vencer, eu lhe concederei sentar comigo ao lado do Pai, assim como eu estou. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não deixe que as coisas do mundo, que as coisas que estão acontecendo venham deturpar a sua mente de uma tal maneira que lhe afaste da presença dEle, que lhe afaste da vontade de Deus soberana. Não venha fazer como a igreja de Laodiceia, que não quis e não reconheceu estar na presença de Deus. Aleluia. Não quis e não reconheceu as coisas espirituais que Deus estava lhe oferecendo ali. E essa é a necessidade. Um coração frio. Aleluia. O texto ele vai descrever 3 situações que nós já estamos comentando aqui agora. 3 situações. Um coração frio, um coração quente e um coração morno. Um coração frio é a tendência de certas igrejas nos últimos tempos, expressa pela vontade, pela total falta de ânimo espiritual. Aleluia. E a Bíblia diz assim no livro de Mateus capítulo 24, verso de número 12. Ele diz assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A igreja de Laodiceia estava vivendo esses dias. E muitos estão vivendo nos dias de hoje. Quantos cristãos não estão dentro da igreja? Quantos irmãos nossos estão dentro da igreja, mas estão mortos espiritualmente? Estão mortos já espiritualmente, até pela mente. Estão mortos, não conseguem mais buscar a presença de Deus, não conseguem mais sentir a presença de Deus, estão ali apenas para cumprir um horário, cumprir um regulamento, cumprir algo, não estão ali avivados, não estão ali havidos na obra do Senhor Jesus, pois estão frios, e o que está deixando eles frios? O pecado.
o pensamento ao contrário, as vontades próprias. E isso aí tem tirado muitos da presença de Deus. Um coração frio, irmãos. A iniquidade se aumentou tantos e peca aqueles que fazem como peca aqueles que observam. Tanto peca aqueles que estão na vontade da carne, como aqueles que estão vendo a vontade prevalecendo na vida de outros. Porque pode prestar atenção, já deve ter acontecido, aleluia, você já deve ter visto uma situação semelhante. Pessoas que entram na igreja, aí entram de uma maneira diferente, aí você conhece tal pessoa, aí você olha para ela e deixa de olhar para Jesus, você já pecou, você saiu da presença dele. Então Deus, ele não quer que você tenha um coração frio, nem para pecar e nem para olhar o pecado dos outros. Nem para pecar e nem para estar observando o pecado dos outros. Você só deve apenas orar. E por causa disso, pessoas que olham para pessoas estão errando. E que é casa de oração, que é casa de poder de Deus. Igrejas têm perdido a sua identidade e tem sido apenas templos de paredes abertas e portas abertas, apenas para dizer e falar de Jesus, mas na verdade o Espírito Santo de Deus, ele não desce mais ali naquele lugar, porque a iniquidade se multiplicou naquele lugar. Então a igreja fria é um desânimo espiritual, e a iniquidade, ela tem aumentado, e o Senhor diz, por causa da iniquidade o amor de muitos iria se esfriar. Essa é a iniquidade. A Bíblia também vai falar, irmãos, vai descrever também um coração quente. Um coração quente é tudo o que Deus quer. O que Deus quer é um coração quente da nossa parte. É a necessidade da igreja atual. Necessidade da igreja atual é ter um coração quente. Pessoas com corações ardentes pela presença de Deus. E disseram para o outro, um para o outro. Você vai lembrar aqui agora dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Olha só o que eles disseram, os discípulos no caminho de Emaús. O que eles disseram um para o outro. Eles disseram assim, ó, não ardia, olha só, não ardia em nós o nosso coração. E eles perceberam que era Jesus, quando isso que Deus vai continuar fazendo por nós, e é o que Deus quer de nós. Que nós venhamos ter um coração ardente, ardente da sua presença, ardente do poder de Deus, ardente da sua palavra, meditar, orar, buscar, adorar, sentir a presença dele, fazer um culto como o outro jamais feito em toda a nossa história. Eu conto um testemunho, às vezes quando eu vou pregar, e certa vez o Senhor Jesus, ele me inquietou. E eu estava num culto e eu estava olhando para as pessoas, como a forma das pessoas adorarem naquele lugar. Eu estava observando a forma com que homens estavam adorando a Deus. E eu comecei a questionar-me dentro de mim e dizer assim, Senhor, por que a igreja está tão fria? Por que a igreja está tão fria? Que situação? O que é que está acontecendo aqui? O Espírito Santo de Deus, na mesma hora, ele brada no meu coração e diz assim, comece por você. Ele bradou no meu coração e disse, comece por você. Comece por você. Comece você a adorar o nome do Senhor. Comece você a glorificar o nome do Senhor. Então quando eu ouvi aquela palavra, eu comecei, uma irmã ia lá, contava um testemunho, eu começava a gritar, glória a Deus, aleluia, maravilha, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu chegava outro irmão, cantava o hino, durante todo o hino eu ficava glorificando, exaltando o nome do Senhor. E aí todos começaram a observar, aí já contagiou outro já começou a sentir a presença de Deus, começou a glorificar comigo, outro também já veio, começou a glorificar o nome do Senhor. Daqui a pouco, irmãos, até o término do culto, todo mundo estava cheio do poder de Deus e da presença de Deus. Tudo isso porque o Senhor Jesus, ele disse, comece por você. Tenha você um coração quente, tenha um coração cheio da presença de Deus. Não olhe para homens. Quando entrar na igreja, feche seus olhos para as coisas terrenas e abra seus olhos para estar na minha presença, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
O Senhor Jesus, Ele nos chama para termos um coração quente. É por isso que Ele pede à igreja de Laodiceia, que a igreja de Laodiceia, ela compre colírio. Colírio para ungir os seus olhos, para que veja. Então, ver o que, irmãos? Ver a presença de Deus aonde você estiver. Aonde você está aí agora, veja a presença de Deus pelos olhos espirituais. Veja a palavra de Deus, aleluia, sendo pregada para a sua vida. Veja o poder de Deus na sua vida. Você está de pé porque o Senhor te guardou em nome de Jesus e te guarda de todo mal em nome de Jesus de Nazaré. A terceira coisa que o Senhor descreve dentro dessa palavra, um coração quente e um coração frio. Agora ele descreve um coração morno, que foi a desgraça da igreja de Laodiceia, que foi a tristeza da igreja de Laodiceia. Ele disse assim, um coração morno é a triste situação de certas igrejas nos dias de hoje, em dias atuais. Ele disse assim, nem és frio nem quente, no verso 16. Não és frio nem quente, diz acerca de cristãos acomodados, condescendentes e alheios às coisas de Deus, indiferentes, comodistas, formalistas, exibicionistas e modernistas. Pessoas que olham e se preocupam mais com o apresentar, com o ser, com o ter. Pessoas que se preocupam mais em mostrar uma aparência, mostrar aquilo que não é, mostrar aquilo que possui, dizer e bradar aquilo que tem. Ah, de nada eu tenho falta, tudo eu tenho. Assim estava a igreja de Laodiceia, e por causa dessa situação o Senhor disse, eu vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, Deus está nos dando um alerta como igreja no dia de hoje. Quanto mais buscarmos a sua presença, melhor é para nós. Se afastemos nós das coisas do mundo e deixamos a vontade de Deus soberana prevalecer em nós. Deixemos a vontade de Deus prevalecer em nós. Essa é a vontade de Deus. Não sejamos alheios às coisas de Deus. Não venhamos olhar as coisas de Deus como qualquer coisa. Vamos olhar para as coisas de Deus como coisas de bênção, de milagre, de prosperidade, de bênção, de cura, de restauração, de poder da palavra de Deus. Não vamos ser indiferentes aos homens e mulheres de Deus que oram, que buscam as coisas de Deus, o culto que está sendo realizado. Não vamos ser comodistas no sentido de que nós venhamos estar acomodados. Ah, eu já sou crente, eu já sou salvo, então tanto faz como tanto fez. Quem quiser que busque sua salvação. Não vamos nos acomodar nesse sentido. Vamos buscar mais a presença de Deus. Vamos estar buscando mais a presença de Deus. O erro da igreja de Laodiceia foi esse. E este erro eles pagaram gravemente, porque o Senhor disse, eu vomitar-te-ei vocês da minha boca. E o Senhor ele faz uma recomendação à igreja de Laodiceia. Ele recomenda à igreja de Laodiceia, olhe, compre ouro fino, provado no fogo. Ele faz 3 recomendações. Assim como descreveu 3 situações que a igreja de Laodiceia enfrentava. Agora ele descreve e dá 3 orientações à igreja de Laodiceia. Ele pede para que compre ouro refinado. Ele pede para que compre vestiduras brancas. E pede para que adquira colírio para os olhos. A primeira, ouro refinado. A verdadeira riqueza é espiritual. É o que temos falado aqui desde o princípio. A primeira riqueza é a espiritual. Sem a presença de Deus, você não pode nada. Sem a presença de Deus, você não vai muito longe. Sem a presença de Deus, você não vai conseguir. É o que temos dito aqui. E vem exclusivamente de Deus. Ele oferece ouro puro refinado pelo fogo. Pelo fogo. João Batista, ele já descrevia em sua palavra. Ele já descrevia na sua trajetória. João Batista, que batizava. Batista, o que batizava. João Batista, antes de Jesus, ele já dizia, olha, eu vos batizo com água, mas venho aí que os batiza com Espírito Santo e com fogo. Aleluia, louvado seja Deus. João Batista já dizia ao povo, vem um aí que vai batizar vocês no fogo, para que vocês no fogo estejam diariamente na presença dele, em nome de Jesus de Nazaré. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Pai,
que nós venhamos ser cheios do seu Espírito Santo, fervorosos, cristãos fervorosos, irmão. Cristãos que sentem e buscam a presença de Deus e que têm um ouro refinado. O ouro é a presença de Deus, irmãos. Essa é a maior riqueza do cristão. Aleluia. A mente de muitos cristãos está deturpada, pensando que possuir é melhor do que ter. Possuir nunca vai ser melhor do que ter, irmãos. Você pode não possuir, mas você tem a presença de Deus. Nada vai faltar para você, em nome de Jesus de Nazaré. Receba essa palavra. Aleluia. Se você tem a presença de Deus, nada vai te faltar. Aleluia. A igreja de Laodiceia precisava entender, e ele dá essas três possibilidades para ela. Compre ouro refinado, ou seja, ele estava dizendo: busque mais a minha presença, sinta mais a minha presença, deixe eu fazer por você aquilo que você não consegue. Aleluia. A segunda, aleluia, orientação para a igreja é que compre vestes brancas. Vestes brancas. É Deus quem lava os nossos pecados e nos veste de pureza, de atos de justiça. Aleluia. É o Senhor que nos purifica de todo o pecado. E a Bíblia diz que Ele já nos limpou de toda a impureza. Porque nós somos limpos pela palavra. Nós somos limpos pela palavra. O que é que a palavra do Senhor diz? Aleluia. Em João capítulo 8. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente, aleluia, Deus, se Jesus Cristo verdadeiramente nos libertou, verdadeiramente sois livres. Sois livres. Ou seja, se você aceitou Jesus para ser livre, você está livre em nome de Jesus de toda condenação. Aleluia. No livro de Romanos, ele vai dizer assim: olha, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o pecado que acusa não vai te acusar, ele não tem o direito de te acusar. Aleluia. Aqueles que se levantam contra você e te acusam não vão mais ter esse direito, não tem esse direito, porque quem te remiu, quem te lavou, quem te purificou foi o Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Quem te limpou e te lavou dos pecados foi Jesus. Então ele é o teu redentor. Ele é quem te purifica. Então adquire para você o quanto antes vestes brancas, vestes purificadas. Aleluia, que cubram a tua vergonha, que cubram a sua fraqueza. Aleluia, e te deixe puro diante do Senhor Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a vontade de Deus, que compremos vestiduras brancas. A terceira recomendação é que nós compremos, ou que venhamos adquirir, é colírio para os nossos olhos. Colírio para os nossos olhos. Olha só, somente Jesus pode curar a cegueira que aflige os orgulhosos e autossuficientes. Olha só, somente o Senhor Jesus pode curar essas pessoas. Somente o Senhor. Pessoas que olham somente para o seu nariz, pessoas que olham somente para as suas vontades, o seu querer. Pessoas que olham e observam dessa maneira, somente o Senhor pode curar, mais ninguém. Por isso que o Senhor pede para que nós venhamos comprar colírio e estar com colírio em nossos olhos, para que nós possamos enxergar, irmãos, que não é a riqueza material, mas sim a presença de Deus que faz toda a diferença. É a presença de Deus através da sua palavra que faz toda a diferença em nossa vida. Então nós viemos estar com isso. Foi exatamente neste sentido que Jesus criticou os fariseus. Os fariseus, Jesus criticou nesse sentido. Ele disse assim lá em Mateus 23, verso 25. Ele disse assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpas o exterior do corpo e do prato, mas interiormente está cheio de rapina e de iniquidade. Assim estavam os escribas e fariseus da época.
Eles mostravam uma beleza exterior, eles mostravam uma santidade exterior, mostravam algo muito glorioso pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro estava corrompido, cheio de iniquidade, cheio de mentira, cheio de hipocrisia. Pessoas assim, irmãos, não vão, aleluia, serem abraçados pelo nosso Deus. Aleluia, o Senhor Jesus vai vomitar essas pessoas da sua boca. Ele vai rejeitar essas pessoas. Deus rejeita as atitudes dessas pessoas. Então o Senhor nos chama para o arrependimento. Ele diz: ser zeloso consigo mesmo. Seja zeloso, olhe para a sua vida, olhe para a sua situação e veja o que você está fazendo. E arrepende-te, ele diz. É o Senhor que diz à igreja de Laodiceia. É a palavra do Senhor, irmão. É dura a palavra? É. Mas é a palavra de Deus. É a vontade de Deus. Essa é o que Deus tem para nós nessa manhã. Para nós, venhamos ser zelosos com nós mesmos, com você mesmo. Venha ser zeloso e venha se arrepender. Ele diz assim, ó: com isso somos admoestados a nos purificar das sujeiras internas do coração e da alma. Limpeza interna. Você vai orar ao Senhor e você vai dizer: Senhor, me purifica. Me purifica de toda imundícia, me purifica de todo pecado. Senhor, me purifica, Senhor, de todo pensamento ao contrário. Senhor, me purifica, Senhor Deus, purifica a minha alma. Purifica meus sentimentos. Purifica, Deus, a minha mente, os meus olhos. Purifica a minha boca, meus ouvidos. Purifica, Senhor, que nada que eu possa ouvir venha me contaminar. Que nada que eu venha falar venha me contaminar. Que nada do que eu venha enxergar venha me contaminar. Que nada do que eu venha pensar venha me contaminar. Para que não desça para o coração, irmãos, porque se descer para o coração você peca. Então Deus nos alerta: olhe, não peque, não erre, busque a minha presença, adquira vestes brancas, compre ouro refinado, provado no fogo, irmão. Deus vai te sustentar e vai te dar aquilo que você precisa, se você buscar a presença dEle de todo o seu coração e toda a sua alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Faz um convite à igreja. Olha que bênção. E aqui, o Senhor Jesus, ele faz um convite. No verso de número 20, ele faz um convite à igreja. Aleluia. Ele faz um convite e ele diz assim, ó, no verso 20: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. O Senhor Jesus está falando com você. Eis que estou à porta e bato. A igreja de Laodiceia estava com as portas fechadas para Jesus. Jesus sempre chama, mas é preciso atendê-lo. Este versículo reforça o entendimento do livre-arbítrio. Você pode abrir a porta ou pode não abrir. Você pode querer abrir ou pode não querer. Essa palavra que eu estou ministrando para você, você pode querer ouvir ou pode querer receber essa palavra ou não receber. Você tem essa vontade, você tem esse desejo, você tem essa prerrogativa. Você pode querer ou não, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus e nós não podemos fugir dela. Então o Senhor Jesus te faz um convite, assim como fez a mim e faz todos os dias. Eis que estou à porta e bato. Você pode abrir a porta para Ele? Aleluia. Você pode abrir a porta para Jesus de Nazaré? Aleluia. Se você abrir a porta para o Senhor Jesus, aleluia, o Senhor Jesus, ele diz: eu entrarei em sua casa, eu ceiarei com ele e ele ceiará comigo. O Senhor Jesus, ele diz para nós: olhe, se você entrar, se você abrir a porta para mim, eu vou te suprir de todas as necessidades, eu vou te encher da minha presença, eu vou te encher com a minha palavra, eu vou derramar sobre você o meu Espírito, eu vou trazer alegria para a sua casa, eu vou trazer felicidade sobre a sua vida, eu vou trazer você, aleluia, para estar buscando a minha presença, eu vou te fortalecer, eu vou te guardar, te proteger, te livrar. É isso que o Senhor vai fazer. Você lembra de um homem de Deus, lá dos tempos de Davi, que trouxe a presença dele para dentro da sua casa? Ele levou, diz a Bíblia, que ele levou a arca da aliança para a sua casa. Aleluia, está lá em 2 Samuel. Aleluia, Obed-edom, ele levou a arca do Senhor para a sua casa. E a Bíblia diz:
Obed-edom por 3 meses ficou com a arca do Senhor na sua casa. E a Bíblia diz que a presença do Senhor fez com que Obed-edom fosse abençoado sobremaneira. E abençoado de uma maneira que jamais, em muitos anos, jamais ele tinha sido. Então você entende a importância de buscar a presença de Deus? Você entende a importância de buscar a presença de Deus? Você entende do que é o que eu estou falando agora? O Senhor te fez um convite. O Senhor te fez um convite para buscar, para estar com a presença dEle dentro da sua casa, para estar com a presença dEle ali de uma maneira fervorosa. Então o Senhor está te convidando nessa manhã. Eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar na tua vida, eu quero fazer o milagre acontecer, eu quero fazer você prosperar, você ser curado, ser restaurado. Eu quero fazer com que você seja abençoado no nome de Jesus de Nazaré. Eu quero que você sinta a minha presença, porque eu não abandonei você, não desisti de você. Eu vou estar com você diariamente. Aleluia. O Senhor Jesus te convida. Ele está batendo na tua porta hoje pela manhã, no domingo, dia 7 de junho de 2020, dizendo: eu quero entrar na tua casa, quero fazer a mudança, quero fazer o milagre que você precisa, em nome de Jesus de Nazaré. Ele faz esse convite para que a igreja tome esta decisão, para que a igreja tome uma decisão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus bate a porta usando as circunstâncias e chama por meio da sua palavra o que ele pede: verdadeiramente conversão, comunhão e participação. Que todos nós venhamos ter o desejo de permanecer na presença de Deus. O que é que o Senhor nos convida nessa manhã? Que nós venhamos ter comunhão com Ele, que nós venhamos estar na sua presença. Aleluia. Olha o louvor que está sendo tocado aqui, ó. Pai, eu quero estar na sua presença. Olha que bênção de Deus. Aleluia. Eu quero estar na presença de Deus. Você deseja estar na presença de Deus. Chame Deus para sua casa. Ah, porque crente grita muito, porque crente pula muito, porque isso, porque aquilo outro, não importa. Chame a atenção de Deus para sua vida. Chame a atenção de Deus para sua casa. Traga a presença de Deus através da sua palavra para sua casa nesta manhã. Traga isso para sua vida e você será abençoado como Obed-edom foi abençoado quando trouxe a presença de Deus para sua casa. Por 3 meses a Bíblia diz que ele foi abençoado de uma maneira jamais vista em toda a sua vida. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele está te convidando. Aleluia. Ele está te convidando a você abrir a porta para Ele, para que você esteja na sua presença. Eu quero orar por você em nome de Jesus de Nazaré. Quero orar pela tua vida. Aleluia. Eu quero ministrar uma bênção sobre a sua vida, irmãos. Eu quero profetizar milagre, bênçãos e restauração para você em nome de Jesus. Aleluia. Você não está indo para a igreja, mas você está ouvindo a palavra de Deus. Você pode não estar fazendo muita coisa, mas a presença de Deus está sobre a sua vida, porque a palavra de Deus, ela está sobre a sua vida. É por isso que o Senhor convida: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, aleluia, deixar e permitir ele entrar, ele vai entrar e vai cear com você e vai abençoar a sua casa. Porque aonde o Senhor entra, olha, receba essa palavra em nome de Jesus. Aonde o Senhor entra, nada falta. Aí sim você vai dizer: eu tenho. Aí você vai dizer: eu tenho, porque o Senhor entrou primeiro e Ele supriu tudo. A igreja de Laodiceia dizia, sem ter a presença de Deus, dizia: eu tenho, eu sou rico e nada tenho falta. Então o Senhor vomitou ela da boca dele. Mas agora para mim, para você, o Senhor diz assim: deixa eu entrar primeiro na tua casa. Aleluia. O Senhor está te convidando e pedindo para entrar na sua casa primeiro, para que Ele possa fazer morada, para que Ele possa mudar a história, mudar a situação, mudar a crise que você acha que está vivendo. Não há situação impossível para o Senhor.
Não há nada que o Senhor não possa restaurar, não há nada que o Senhor não possa mudar. O Senhor pode mudar todas as situações e Ele vai mudar em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar essa bênção em oração sobre a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Ore ao Senhor Jesus para que Deus venha nos livrar, irmãos. Eu peço que você ore. Eu recebi a notícia também aqui de uma pessoa da minha família que foi diagnosticado que estava com esse vírus, né? Estava com o Covid, né? Então eu fiquei angustiado, fiquei triste, né? E peço oração a Deus. Tem uma pessoa da minha família que está. Então algumas pessoas precisam voltar-se a buscar a presença de Deus. Precisa-se estar na presença de Deus. Então oremos, irmãos, oremos. A coisa é séria. A situação não é fácil, mas se nós buscarmos a presença de Deus, continuarmos de pé buscando a sua vontade, o Senhor vai nos livrar, irmão. Vai nos guardar de todas essas coisas. Aleluia, Ele vai nos proteger. Então oremos para que o Senhor Jesus venha nos abençoar, venha guardar as nossas vidas e nossa casa. Deixa o Senhor Jesus entrar na sua casa. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero orar por essa pessoa. Eu quero orar, Senhor Deus, por cada um que vai estar assistindo essa live, Senhor. Eu quero orar por essas pessoas, Senhor Deus da glória, que estão aí, Deus, buscando a Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, que o Senhor abençoe, que o Senhor Deus chegue com providência nas suas vidas. Que o Senhor chegue, Senhor Deus da glória, com restauração, com cura, com libertação, Senhor. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, que essa família venha a ser abençoada. Que este homem, que esta mulher venha a ser restaurado. Que o Teu poder e a Tua graça venham a estar resplandecente sobre essas vidas, Senhor Deus da glória. Que o Teu nome venha a ser soberano sobre essas vidas. Que o Senhor possa mudar essa situação. Porque essa pessoa, Deus, este homem, esta mulher, aleluia, está abrindo as portas para o Senhor nesta manhã, Senhor Deus da glória, de domingo. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor Deus da glória derrame um poder sobrenatural sobre a sua vida. Que a palavra de Deus, ela venha, Deus amado, aleluia, de encontro a essa pessoa. E essa pessoa venha estar sentindo a sua presença, Deus da glória, e o seu poder, em nome de Jesus de Nazaré. Que essa pessoa possa adquirir ouro refinado, que é a Tua presença. Que possa pedir vestes brancas, que é a santidade. E que possa ungir os olhos, Senhor Deus, para purificar a sua mente, o seu corpo, a sua alma, de todo o pecado que este mundo, Deus, está habitado. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, que o Senhor continue conosco, livrando essas famílias, protegendo, Senhor Deus, nossos familiares que estão sofrendo, Deus da glória, com tal situação. Que o Senhor possa curar, restaurar, libertar, salvar, Senhor Deus, para que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu peço ao Senhor, toma à frente o primeiro lugar, como sempre o Senhor tem tomado, e guarda os nossos filhos, guarda a nossa parentela, guarda a nossa casa, guarda o nosso lar, Senhor, guarda o lar deste homem, desta mulher, guarda em nome de Jesus, porque é o que nós te pedimos. Entra na nossa casa, Senhor, faz a Tua vontade, faz o Teu querer, nos protege, limpa e purifica de todo mal, Senhor Deus da glória, que nada venha estar nos atrapalhando e querendo nos afastar da Tua presença, Senhor. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Dá um domingo abençoado a esta pessoa, dá um domingo abençoado, Senhor, na Tua presença. E se o Senhor não voltar, Deus da glória, nos permite uma vez mais, Senhor, podemos nos encontrar nas igrejas, reunidos, Senhor Deus, para glorificar e exaltar o Teu nome. Pai querido, se o Senhor não voltar, nos permite nos reunir novamente, Pai querido. Pai querido, se o Senhor não voltar, nos permite encontrarmos, Senhor Deus, para termos comunhão, aleluia, com os Teus filhos, com os Teus servos, Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, os livre e os proteja. Abençoa, Deus, a congregação a qual faço parte. Pai querido, que o Senhor abençoe cada membro e congregado deste lugar. Que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos. Que o Senhor abençoe os obreiros da Tua casa, o nosso pastor presidente, Senhor, a nossa igreja, o nosso ministério. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus, que estão aqui conosco, Pai, nesse momento. Que o Senhor Deus abençoe a vida deles,
livre eles, proteja. Eu profetizo bênção sobre a vida deles, Senhor, que o mal vai se retirar, que a bênção vai chegar, que o Senhor Deus da glória já está às portas e está aí com a sua bênção para entregar a cada um conforme cada um tem pedido ao Senhor. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus. Louvo a Deus. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Nós estávamos aqui falando sobre a igreja de Laodiceia em Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao verso 22. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus de Nazaré. Nós estamos aqui encerrando e pedimos a você, irmãos, vai lá na nossa página, no nosso canal, lá no YouTube. Você tem o seu celular aí na sua mão. Você vai lá, nos ajude. Nós estamos aí pedindo a ajuda dos irmãos para que a gente chegue a 100 inscritos no canal da igreja, a qual nós estamos ministrando essa palavra lá e também estamos pregando a palavra de Deus. Então você vai lá no AD de Anápolis, Congregação Bela Vista. Você vai ver, tem um símbolo da igreja e vai ver que tem muitos vídeos lá, meus, de pregações e também louvores e vídeos da igreja vão estar aqui. Então você vai lá, se inscreve, irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos querendo chegar a 100 inscritos, para que outras pessoas possam estar sendo abençoadas também em nome de Jesus. Nosso intuito, irmão, aqui não é ganhar dinheiro, mas sim pregar a palavra de Deus. Deus já tem suprido nossas vidas com tudo aquilo que precisamos. Sem Deus nada poderíamos fazer. Então o que precisamos é de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus de Nazaré. Então peço a você, vai lá no canal, se inscreve, curta, compartilha, comenta aqui no Facebook também, compartilha para outras pessoas e tenho certeza que vocês serão ricamente abençoados em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe, um forte abraço e fica com Deus. Ore por nós, nós oramos por você. Irmã Diomedes, irmão Paulo, Deus abençoe. Em nome de Jesus de Nazaré, está aí conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Irmã Rosângela esteve conosco aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar e continuar abençoando. Compartilhe aí essa live aí, em nome de Jesus. Compartilhe, né? Comente aí, curta. Compartilhe para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Eu peço a vocês que o Senhor Jesus continue sobre a vida de vocês e que o nome do Senhor continue sendo glorificado através da vida de cada um de vocês. Deus abençoe, forte abraço e até domingo que vem, às 10 horas da manhã, nós estaremos aqui ministrando mais uma palavra da parte de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Semana que vem nós vamos falar sobre depressão, viu? É o tema da semana que vem. Vamos falar sobre depressão. Muitas pessoas estão acometidas desse mal e deste problema, justamente diante dessa situação que tem vivido. Então nós vamos falar sobre depressão. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Forte abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado.